Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é A Cruz é Crucial, de Derek Prince. Curta, se inscreva, compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Audiolivro A Cruz é Crucial, de Derek Prince. Capítulo 2. Acesso aos benefícios de Deus. A próxima razão, a quarta, é extremamente importante e é uma razão que o nosso inimigo desejaria que nós nunca tivéssemos descoberto, e ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para prevenir que a aprendamos, compreendamos ou apliquemos. A cruz, a derrota total de Satanás. Esta razão a cruz é a única base para a derrota total de Satanás. Na cruz, Cristo administrou uma total, permanente e irrevogável derrota a Satanás, e ele não pode alterar isso. Ele percebeu-o tarde demais. A cruz é a única base para a derrota total de Satanás. Porque quando ele conseguiu a morte de Jesus na cruz, ele conseguiu a sua própria derrota. Desde essa altura, que ele tem feito tudo ao seu alcance para manter isso longe dos olhos da igreja. E se formos contra Satanás nas nossas vidas, ou em qualquer situação, no fundamento que não seja o fato de Jesus o ter derrotado na cruz, também seremos derrotados, porque ele é mais forte e mais esperto do que nós, na nossa força e na nossa sabedoria. No Ministério de Libertação de Espíritos Malignos, para onde o Senhor me levou há quase 30 anos, rapidamente descobri que os demônios não se impressionam pela nossa teologia nem pela nossa denominação. Poderá dizer-lhes que é pentecostal, batista ou até presbiteriano. Eles não se importam nem um pouco, mas quando lida com eles, tendo como base o que Jesus alcançou naquela cruz, então é realmente verdade que os demônios acreditam e tremem. Eu vi demônios tremerem muitas vezes quando confrontados com a realidade da derrota que Satanás sofreu através da cruz. Gostaria que focasse a sua atenção nas Escrituras em Colossenses 2, 13 e 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vejamos em Lucas 11, 21, 22, que é uma parábola que desvenda a verdade que está doutrinariamente expressa em Colossenses 2. Jesus diz: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Aqui a imagem é a de um homem, um tirano, um opressor que possui um castelo forte, em que ele é o senhor. E nessa fortaleza ele acumulou muitos despojos, adquiridos ilegalmente e bens pilhados de pessoas que oprimiu. Ele também tem sob o seu controle uma multidão de escravos, a quem obriga a fazer a sua vontade. Ele está sentado completamente armado, achando-se invencível. Mas um homem que é mais forte do que ele enfrenta-o, vence-o e, repare bem, retira-lhe todas as suas armas, liberta os prisioneiros e pilha os seus bens. Quem é o primeiro homem forte? Satanás. E o segundo homem forte é Jesus. Isto é uma pequena parábola
acerca do que Jesus fez. Satanás tinha tudo sob seu controle. Ele tinha escravizado a humanidade, saqueado toda a riqueza e bênçãos que Deus, nosso Pai, intencionava que tivéssemos, e estava ali sentado, invencível. Foi então que Jesus veio, louvado seja Deus, e sem qualquer tipo de armas militares, através da cruz, Jesus administrou uma total, permanente e inalterável derrota a Satanás. Havendo-o vencido, ele retirou-lhe todas as armas e disse aos cativos: agora podem ir em liberdade. Ele disse: enquanto vão, aproveite algum do despojo. Esta é uma imagem do que o próprio Jesus conseguiu com a sua morte na cruz. Agora volte a Colossenses 2, 13 e 15 e encontrará como ele o fez. Acho que gosto desta parte devido ao meu currículo em filosofia. Existem alguns benefícios em ter sido um filósofo e ter aprendido a raciocinar. Não vou aprofundar muito isso, mas se lerem o versículo 15, verão que Jesus despojou e desarmou os principados e potestades. Que principados e potestades seriam estes? Os de Satanás, claro. Os mesmos principados e potestades de que Paulo escreve em Efésios 6,12, onde diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Jesus derrotou-os e despojou-os das suas armas, expondo-os publicamente. Então, o que precisamos de compreender é qual foi a base desta vitória dele. Depois, até que consigamos perceber isto, poderemos acreditar na teoria, mas não a podemos pôr em prática. Qual é a maior arma de Satanás contra a humanidade? Poderia dar-me qualquer resposta, mas só aceitarei uma: culpa. Dar-lhe-ei um pequeno retrato retirado da minha imaginação do que poderia ter acontecido há muitos anos atrás. Sabemos que Satanás, pelo menos no tempo de Jó, tinha acesso à presença de Deus, porque quando os anjos se apresentaram e deram uma explicação do que tinham estado a fazer, Satanás juntou-se à multidão. Isto é típico dele, porque a sua atitude era do gênero: bem, Deus, eu sei que cometi um erro, mas aqui estou, ainda vem a tua presença. E de acordo com o meu entendimento, a única pessoa que reconheceu Satanás foi o Senhor. Veja, Paulo diz que Satanás se pode transformar num anjo de luz. Então, lembremos-nos que Deus e Satanás tiveram uma conversa sobre Jó. Poderá pensar: ainda bem que não estavam a falar de mim. Eu imagino Satanás descarado, rebelde, cabarolas, fanfarrão, com a sua grande boca a dizer a Deus: ouve, Deus, eu sei que é justo, um Deus perfeito e santo. Eu sei o bem, e também sei que sou um rebelde. E sabes aquele lago de fogo e enxofre que não está nem no céu, nem na terra, mas nas trevas extremas? Eu sei que é para lá que vou. Eu sei que mereço isso. Não estou a discutir isso. Mas ouve, só quero dizer uma coisa. Vês, ó Deus, aqueles seres humanos que fizeste a tua imagem e semelhança que tanto amas? Eu tornei-os rebeldes como eu. Sabes disso. Deus, lembra-te de uma coisa. Quando me enviares para aquele lago de fogo, a tua justiça exige que os envies também. Lembra-te disso antes de me despachares para lá com os meus anjos. E imagino Deus calado. Por vezes, a melhor forma de lidarmos com o diabo é não discutirmos com ele. É a melhor maneira de o ofender. O que realmente o perturba é ser ignorado. Deus não o disse, mas ele tinha um plano. E sabem qual era o seu plano? Era Jesus. Então veio Jesus, ele é o último Adão. Ele é perfeitamente, totalmente identificado com a raça adâmica.
e Satanás vai atrás dele e proporciona a sua morte. Mas, ao morrer na cruz, ele é o representante de toda a raça adâmica e toda a nossa culpa é descarregada sobre ele. Ele paga a totalidade da sentença e, quando morre, é sepultado. A nossa culpa apaga-se. Basta crermos. Temos de o aceitar pela fé. É capaz de perceber o que Deus fez? Ele criou uma forma de livrar a humanidade do lago de fogo e, na sua justiça, nos perdoar e castigar Satanás. Deus criou uma forma de livrar a humanidade do lago de fogo e, na sua justiça, nos perdoar e castigar Satanás. E em parte alguma da Bíblia há a sugestão de que o destino de Satanás seja outro, que não o lago de fogo. Jesus não tomou sobre si a natureza dos anjos. Ele não é um substituto para os anjos. Ele é o último Adão. Ele é o substituto para toda a raça adâmica, mas somente para a raça adâmica. E creio que a eternidade vai ser pouco tempo para descobrirmos o porquê de Deus se ter preocupado tanto com essa raça. Acho que este é o fato mais extraordinário na Bíblia. E existem muitas coisas extraordinárias na Bíblia. Se lê a sua Bíblia e nunca se sente maravilhado, então acho que não compreende o que lê. É um livro espantoso. Compreende agora que, baseado no que Jesus fez, Deus pode justamente castigar Satanás quando lhe convier e também justamente absolver todos os que aceitem o sacrifício de Jesus em seu lugar. Só somos absolvidos quando aproveitamos o sacrifício de Jesus. Deus concretizou duas coisas importantes na morte de Jesus para nos livrar da culpa. Primeiro, ele providenciou para o passado. Assim diz no fim do versículo 13, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos atos de desobediência foram punidos em Jesus. Portanto, Deus, sem comprometer a sua justiça, pode perdoar-nos. O passado está limpo. E se na verdade é um crente em Jesus e aceitou a sua provisão, não há nada contra si, do seu passado, nos registros do céu. Cada má ação que alguma vez cometeu foi apagada para sempre. Deus atirou-as para o oceano do seu esquecimento, e ele disse que não mais se lembrará delas. Talvez se lembre do que Corrie ten Boom costumava dizer. Deus colocou um sinal que diz: proibido pescar. Foi isso que Deus fez com o nosso passado. E cada crente em Jesus deverá ter a firme certeza de que todos os seus pecados passados estão completamente perdoados e nunca mais deverão ser lembrados. É claro que se cometemos pecados que não foram confessados a Deus, tal não é necessariamente verdade. O remédio, então, é confessá-los. O que acontece quando confessamos os nossos pecados? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Mas Deus ainda tem de providenciar para o futuro, porque de outra forma voltaríamos atrás e começaríamos a pecar novamente. As provisões de Deus para o futuro são um pouco mais complicadas de compreender. Ele removeu a lei de Moisés como requisito para se atingir retidão, justiça com Deus. O escritor diz que Deus pregou a lei com os seus mandamentos e ordenanças à cruz. Há um hino que diz que os nossos pecados foram pregados na cruz. Não tenho a certeza disso. O que eu sei é que a lei foi pregada na cruz. Quando chegamos à cruz e a ultrapassamos, estamos fora do território da lei. Não estamos mais sujeitos à lei, mas estamos livres dos seus requisitos. Então, qual é o requisito atual para a retidão, para a justiça? Não somos obrigados a observar a lei de Moisés, graças a Deus, porque nenhum de nós a cumpriria em todos os seus pormenores. É muito complicada, são muitas exigências. Tudo o que nós precisamos é de ter fé. Resume-se
a esta palavra, compreende? Fé, e não um conjunto de regras que devemos seguir. Vejamos Romanos 4, que nos mostra o exemplo de Abraão. Diz em Gênesis 15:6, ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O que lhe foi imputado para a justiça? A sua fé. E Paulo diz-nos o seguinte, ao final de Romanos 4:22, pelo que isso lhe, Abraão, foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E nós estamos na mesma categoria de Abraão, se acreditarmos no registro bíblico do que Jesus fez na cruz. Ele foi entregue à morte por causa das nossas ofensas. Ele pagou o castigo, a pena de morte, e foi ressuscitado dos mortos para a nossa justificação, para que a justiça nos fosse imputada. E isso só acontece com base na nossa fé, tal como aconteceu com Abraão. Abraão não herdou a justiça pelas obras da lei. Ele nem sequer estava sob a lei. Ela não nos será imputada pelo que nós fazemos, mas pelo que nós acreditamos. A justiça não nos será imputada pelo que nós fazemos. A fé é a única base para a justiça, aceite por Deus. Deus não nos permite adicionar algo mais a este requisito. Não é a fé com mais alguma coisa. Não é a fé mais a lei. A fé mais a igreja. A fé mais o batismo. Ou a fé mais as obras. É a fé, somente a fé. Esta é a maior verdade recuperada pela reforma. Não creio que a reforma tenha recuperado tudo, mas ela apossou-se desse fato. É somente pela fé que podemos ser considerados justos com Deus, porque ele aboliu a lei de Moisés como requisito para atingir a justiça, e Deus não a substituiu por qualquer outra lei. Louvado seja! Tenho ensinado isto muitas vezes e tenho visto cristãos que olham para mim com espanto. Habituei-me a isso. E, no entanto, esta é a verdade central do Evangelho. É incrível como muitas pessoas dizem acreditar no Evangelho e não compreendem isso. Em Efésios 2, a partir do versículo 14, fala novamente sobre o que Jesus fez por nós na cruz. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quais ambos? Judeus e gentios. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Ele aboliu na sua carne, pela sua morte, a lei dos mandamentos de ordenanças, e assim aboliu também a inimizade. Veja, a lei não traz paz, traz inimizade. Em primeiro lugar, ela traz inimizade entre judeus e não judeus. Tem sido assim nos últimos 3.500 ou 4.000 anos. Por outro lado, temos os judeus a fazer coisas e a dizer que são essas coisas que nos levam à justiça. Por outro lado, vemos nós, os restantes, a não fazer essas coisas e a dizer que somos tão bons ou melhores do que eles. E a lei também traz inimizade entre Deus e o homem, porque quando estamos debaixo da lei e a quebramos, tornamo-nos inimigos de Deus. Assim sendo, e para que possamos atingir a justiça, Deus teve de pôr de parte os requisitos da lei de Moisés. E aqui em Efésios diz, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. A maioria de nós sente-se como alguém que se afoga e se segura a uma tábua, que é a lei. Se largarmos a tábua, afogamo-nos. Bom, a verdade é que temos de nos afogar e voltar à tona, porque a tábua
não nos salvará. Portanto, qual é a palavra que resume a chave para a justiça? Fé. Há um ótimo exemplo disto em Lucas 22, na última ceia. Jesus está a avisar Pedro que ele o negará 3 vezes naquela noite. E ele diz o seguinte a Pedro, nos versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. NVI. Por que rogou, orou Jesus? Para que Pedro o não negasse? Não, para que a sua fé não desfaleça. NVI. Foi o mesmo que dizer, Pedro, vais fazer muitas coisas mais, mas se continuares a acreditar, eu estarei contigo. Isto são boas notícias, não são? Se ao menos continuarmos a acreditar, Deus nos livrará. Poderemos ter os nossos problemas, poderemos ter as nossas derrotas, mas a nossa fé continuamente nos garante a nossa justiça. Se voltarmos à história de Abraão, veremos que é muito interessante. Após Deus ter falado com Abraão, ele fez muitas coisas erradas. Ele deixou a sua esposa ser levada a um harém dos gentios. Como é óbvio, Deus não aprovou, mas mesmo enquanto ele fazia estas coisas, a sua fé ainda lhe estava a ser considerada para a justiça. Se conseguir compreender isto, certamente dará um suspiro de alívio. Não estou a dizer que Deus nos encoraja a fazer coisas mais, mas se estamos sinceramente à procura de fazer o que Ele quer, mesmo que façamos algo errado, a nossa fé ainda é tida em conta para a nossa justiça. Relaxe, basta apenas acreditar. Através dessa provisão, Deus libertou-nos da culpa. Devido à cruz, não há mais nada de que Satanás nos possa acusar. Devido à cruz, não há mais nada de que Satanás nos possa acusar. Leia Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há. Quanta condenação? Nenhuma condenação. Será para os que guardam a lei? Não, para os que estão em Cristo Jesus. Tanto quanto eu compreendo na carta aos Romanos, existe uma peregrinação desde o primeiro capítulo até ao 8º. Eu chamo-lhe a peregrinação romana. O capítulo 8 é o destino que todos deveríamos ambicionar na vida, controlada pelo Espírito. O seu clímax é eterno, a união inseparável com Jesus Cristo. O capítulo 8 é o capítulo da vitória, mas só existe uma porta. O versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Se está sob condenação, não pode viver, e a maioria dos cristãos coloca-se sob a condenação vezes sem conta, acabando por se perder. Eles não permaneceram no capítulo 8, porque não aprenderam o fundamento de ser livre de condenação. Leia por breves instantes o capítulo 12 de Apocalipse. Aqui vemos claramente a imagem do nosso inimigo. Há quem diga que isto já aconteceu. Pessoalmente, acredito que ainda está no futuro, mas isso não é para já relevante. Descreve Satanás e os seus anjos sendo lançados fora do céu. Diz o versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Se isto ainda está por acontecer, então o texto diz-nos onde Satanás está e o que está a fazer agora mesmo. O que está ele a fazer? Está a acusar-nos. Compreendes isto? É por isso que, por vezes, temos sentimentos mal-humorados, tristes, obscuros.
está a ser criada uma atmosfera de culpa à nossa volta e temos de aprender a lidar com ela. Por que que ele nos acusa? Qual é o seu propósito? O que quer ele provar? Que somos culpados. E nós perguntamos, por que é que Deus não o impede? A resposta de Deus para nós é bem simples. Eu dei-vos o poder para fazê-lo. Não vou fazer por vocês o que vocês próprios podem fazer. O versículo seguinte diz-nos como deter Satanás. Caro leitor, eu não cobro nada por isto, mas, mesmo que me quisesse pagar, não creio que houvesse dinheiro suficiente que valesse o que lhe vou dizer, porque é a resposta à culpa. O que é? E eles o venceram. Quem são eles? A quem venceram? Já reparou que existe um conflito direto entre as pessoas de Deus e Satanás? Elas venceram-no. Algumas pessoas gostam de nos dizer que Satanás não cria quaisquer problemas aos cristãos. Isso não é verdade, nem é bíblico. Como venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vencemos Satanás quando damos testemunho pessoal acerca do que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. Nós vencemos Satanás quando damos testemunho pessoal do que a palavra de Deus diz acerca do que o sangue de Jesus fez por nós. Isto é o nosso testemunho. Sob a velha aliança, para poderem desfrutar a imunidade do julgamento que o sangue do Cordeiro da Páscoa lhes dava, eles tinham de aspergir com sangue os umbrais das portas. Certamente lembra-se da história. E eles só podiam fazê-lo de uma maneira. Colocavam um pequeno punhado de uma erva chamada isopo. Molhavam a erva numa tigela, salpicavam o sangue na porta e eram salvos. Para nós hoje, o sangue de Jesus já foi derramado. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. O sangue está disponível. Como o aplicar onde é necessário? O que é o nosso isopo? A resposta está no versículo. O nosso testemunho. Pelo nosso testemunho, nós aplicamos ou aspergimos o sangue onde vivemos. Está a compreender? Nós vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. Poderia mostrar-lhe uma série interminável de declarações. Por exemplo, a Bíblia diz que somos redimidos pelo sangue de Jesus. Por seu sangue, somos retirados das mãos de Satanás. A Bíblia diz que este sangue nos limpa de todo pecado. Pelo sangue, somos santificados. São 4 de muitas declarações que poderemos aplicar, proclamando-as no nosso dia a dia. Eu e a minha esposa temos uma confissão, um testemunho que usamos regularmente. É, na verdade, uma aplicação de Apocalipse 12:11. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder sobre mim, nada a declarar contra mim. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Isto é apenas uma pequena demonstração de como aplicar a vitória que Jesus obteve na cruz sobre Satanás. A cruz, o ministério da sabedoria de Deus. Outro motivo pelo qual precisamos da cruz no centro é porque ela é a porta para a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Voltando a 1 Coríntios 2, Paulo disse que nós não lidamos com a sabedoria deste mundo,
Mas no versículo 6, ele começa a falar sobre um tipo de sabedoria diferente. E é no versículo 7 que Paulo usa a expressão a sabedoria de Deus oculta em mistério. Devido à minha preparação profissional em filosofia, era isto mesmo que eu estava à procura, uma sabedoria oculta em mistério. Não a encontrei no cristianismo que eu conhecia, nem na filosofia. Procurei-a no yoga, procurei-a em toda a espécie de lugares improváveis e não a encontrei. E então descobri que existe uma porta. A porta tem a forma de uma cruz. Se atravessarmos a cruz, no outro lado está a sabedoria oculta de Deus. Se partilhar o meu entusiasmo, irá vibrar com esta afirmação. Para mim, é entusiasmante ter acesso à sabedoria de Deus, oculta em mistério. Leiamos 1 Coríntios 2,6 e seguintes. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória. Se isto não o entusiasma, é porque nunca o compreendeu. Deus preparou uma sabedoria secreta, oculta, e fê-lo para a nossa glória. Esse é o motivo dessa sabedoria existir. Não é entusiasmante? Deus tinha um plano, desde a eternidade, para nos levar à glória. O plano está contido na sua misteriosa e oculta sabedoria. A porta é a cruz. Ao atravessarmos a cruz, entramos na sabedoria oculta e misteriosa de Deus. Paulo continua, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Veja, a cruz é o caminho. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não descobrimos isto pelos nossos sentidos, com a nossa razão ou com a nossa imaginação. Como então o descobrimos? Paulo dá-nos a resposta. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando atravessamos a porta da cruz, o Espírito Santo começa a revelar-nos o que nunca conseguiríamos encontrar pela razão, pela imaginação ou pela especulação, somente pela revelação. Lembra-se do que eu disse anteriormente? A única coisa que o Espírito Santo honra é a cruz. Poderá chegar-se a ele sobre qualquer outro fundamento, mas ele não está interessado. Mas quando fizer da cruz o centro da sua vida, ele dirá: esta é uma pessoa que me interessa. Sabe, uma das coisas que gosto muito de fazer é atrair o Espírito Santo. Tenho visto que quando o Espírito Santo está presente, as coisas correm bem. Descobri que a forma de atrair o Espírito Santo é exaltar Jesus e pregar Cristo crucificado. E quando fazemos, o Espírito Santo diz: eu gosto dessas pessoas. Com elas, sinto-me em casa. Eu vou participar desta reunião, porque é isto que me faz feliz, quando Jesus crucificado é exaltado. Gostaria que visse um pouco mais sobre este tema em Filipenses 3, 7 e 11. Este é o testemunho de Paulo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele diz isto em relação ao seu passado no judaísmo e toda a sua herança como um judeu religioso. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Traduzindo significa: nada tem qualquer interesse para mim, exceto Cristo, e seja achado nele. Repare nisto: não tendo a minha justiça
que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Lembra-se de que já vimos que só há um fundamento para a justiça ou retidão, a fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. A ambição suprema de Paulo era conhecer a Cristo. Ele não escreveu como alguém que não o conhecia, mas o seu objetivo era conhecer o melhor. E isto foi depois de muitos anos de serviço fértil como cristão. Ele disse: quero conhecer o poder da sua ressurreição, mas isso também acarreta a comunhão dos seus sofrimentos. Sem cruz não há coroa. A cruz é o caminho para a secreta sabedoria de Deus, pela qual partilhamos a sua glória. A cruz é o caminho para a secreta sabedoria de Deus, pela qual partilhamos a sua glória. Há um pequeno trecho em Efésios 2, 4, 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Onde termina a nossa jornada? Nos lugares celestiais. O que estamos a fazer? Em que? Sentados onde? A Bíblia, a própria palavra de Deus, diz que Deus nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. Quando vimos até a cruz, de certa forma, é como entrar no elevador. Uma vez dentro, poderemos chegar a qualquer andar que desejarmos. Basta pressionar o botão. É o elevador que nos leva para cima. Também quando estamos em Cristo, através da sua morte e ressurreição, somos feitos vivos com Ele. Isto é maravilhoso. Somos ressurretos com Ele. Isto é tremendo. Mas não é o fim. Onde para o elevador? No trono, onde estamos assentados com Ele. Não chegamos lá pelo nosso esforço. Chegamos lá porque estamos no elevador. Mas a porta para o elevador é a cruz. Quando entramos pela cruz, qualificamos-nos para o trono. Sempre estive tremendamente interessado no tabernáculo de Moisés. Se recordar a estrutura do tabernáculo de Moisés, existiam 3 áreas e distinguiam-se pela luz disponível em cada uma. Primeiro, temos o átrio exterior, onde a luz era natural, o sol, a lua e as estrelas. Entramos então pelo primeiro véu, ou cortina, e agora não caminhamos sobre luz natural. Paulo diz que andamos não por vista, mas por fé. Passar através do véu é um passo de fé. Assim, chegamos ao primeiro compartimento, que se chama o lugar santo. E aí, a luz é a de uma vela ou candeia, que se alimenta de azeite que arde. É a luz da palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. Mas este não é o nosso destino. Atravessar o primeiro véu é a ressurreição, mas atravessar o segundo véu é a ascensão. Dentro, no Santo dos Santos, estamos no trono. É dali que os 2 ministérios supremos de Jesus, o de rei e o de sumo sacerdote, são exercidos. E aqui a luz não é a de vela. Na verdade, o que torna isto mais entusiasmante é que o interior é totalmente escuro. Não há qualquer fonte de luz. Pergunto-me quantos fariam deste lugar o seu destino. Apenas um quarto minúsculo, um cubo sem luz e apenas uma peça de mobiliário. Repare que quanto mais longe vai na sua vida cristã, menos coisas há que o distraia. E as pessoas que atravessam o segundo véu são apenas aquelas que só querem uma coisa. O quê? Deus. É extraordinário. Mas dentro do segundo véu vem uma luz que não é natural, nem artificial.
é o que chamam Shekinah, a real presença de Deus iluminando de forma sobrenatural todo lugar. Essa é a secreta e oculta sabedoria de Deus. Não é obrigatório atravessar o segundo véu. Poderá parar onde quiser. Pode pressionar o botão do elevador e sair no topo ou no segundo andar. Em mim, há algo que anseia ir tão alto quanto o elevador me puder levar. Observo que existe na vida de grandes homens de Deus uma notória solidão que surge quando somos despojados de tudo, exceto de Deus. Só quando temos Deus, temos tudo. Se ler com atenção, no final do capítulo 8 de Romanos, está escrito que estamos unidos com Cristo. Colossenses 3 diz que Cristo é tudo em todos. Então Paulo diz: o que me importa a lei? O que me importa a minha herança no judaísmo? O que me importa tudo o que perdi? Nada é assim tão importante para mim, porque eu quero ter atravessado o segundo véu. Eu quero a revelação de Jesus Cristo. Não quero teologia, nem sequer quero doutrina. Eu quero revelação. Eu quero uma revelação íntima e pessoal de Jesus. Isto é a única coisa que pode satisfazer o desejo da minha alma. A cruz, o amor de Deus e o nosso valor para Ele. Chegamos agora ao sexto motivo pelo qual devemos fazer da cruz o centro da nossa vida. Temos aqui uma dupla razão. A cruz é a maior demonstração do amor de Deus e do nosso valor para Ele. Comecemos por analisar a primeira razão. Em João 15, 13 e 14, Jesus fala aos seus discípulos e diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Por outras palavras, o que Jesus está a dizer é: eu vou vos demonstrar o maior amor, entregando a minha vida por vós. Esta é a suprema demonstração de amor de uma pessoa para com outra. É a boa vontade e prontidão em dar sua vida pela outra pessoa. Seguidamente, em Romanos 5, Paulo amplifica a natureza do amor de Deus e o alcance da sua graça. Começando no versículo 6 e até o versículo 10, lemos: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ao analisar esta passagem, verá que Paulo faz 4 afirmações sobre a nossa condição quando Cristo morreu por nós. No versículo 6, ele começa por dizer que nós éramos fracos, não poderíamos fazer absolutamente nada que nos ajudasse. Estávamos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Paulo também diz que Cristo morreu pelos ímpios ou ateus. Nós éramos ímpios. A nossa natureza, o nosso modo de viver, a nossa forma de pensar e de conduzir a nossa vida era totalmente diferente da de Deus. Então ele diz no versículo 8 que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Éramos desobedientes, rebeldes, não procurando, sob forma alguma, agradar a Deus. E finalmente no versículo 10, ele diz que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Paulo usa estas 4 frases para descrever a nossa condição quando Cristo morreu por nós. Ele diz que estávamos fracos, completamente impotentes, incapazes de fazer com que quer que fosse para nos ajudarmos.
Ele diz que éramos ímpios. Será que conseguimos perceber o que isso quer dizer? Não existia nada em nós que pudesse atrair Deus. Tudo em nós era contrário à natureza de Deus. Éramos pecadores, desobedientes, éramos rebeldes. E por último, éramos inimigos. Estávamos em oposição a Deus. E quando estávamos nessa condição, Cristo morreu por nós. Paulo diz que esta é a medida do amor de Deus por nós. É muito importante percebermos isto. Tenho lidado com cristãos que não têm a certeza de que Deus os ama. Se tiver dúvida sobre o amor de Deus por si, elas nunca ficarão completamente resolvidas até que tenha compreendido a condição em que estava quando Cristo morreu por si. E Deus não permitirá que tenha paz de outra forma, porque esta é a única solução. Poderá até estar a contar com a atitude de um amigo, ou a ajuda do seu pastor, ou até mesmo no amor garantido por alguém. Mas se compreender os procedimentos de Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai retirar isso da sua vida, porque Ele não quer que o seu entendimento do seu amor se baseie em algo mais que não seja o sacrifício de Jesus na cruz. Em tempos de escuridão, poderá questionar-se sobre o que se está a passar, o porquê de estar em sofrimento. Deus só iluminará uma coisa na escuridão: a cruz. É tudo o que precisamos saber. O problema de muitos de nós é que sabemos muito e Deus quer trazer-nos para o patamar onde é suficiente sabermos que Cristo morreu por nós. E por falar no seu amor, Paulo continua a ensinar-nos em Romanos 8, 35, 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isto é o povo de Deus a falar. Haja o que houver, venha o que vier, nada nos pode separar do amor de Cristo. Quero que saiba que existem muitos cristãos em diversas partes do mundo que estão a experimentar isto neste preciso momento. E se a nossa fé não nos permitir passar pelo mesmo, é bom que vejamos a nossa condição espiritual. Não há garantia de que dentro de um ano não nos encontramos na mesma categoria. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o clímax da peregrinação romana, a união eterna, inseparável com Jesus Cristo, permanecendo no seu amor para sempre. Recapitulando, a primeira parte do sexto motivo pelo qual devemos fazer da cruz o centro da nossa vida é: a cruz é a maior demonstração do amor de Deus. A segunda é: a cruz é o nosso valor, a nossa importância. Eu diria que a baixa autoestima é um problema comum dentro do corpo de Cristo. Repito novamente, só há uma base real para conhecermos o nosso valor: a cruz. Imagino que eu quero vender a minha casa a um preço de 120 mil euros, mas ninguém me dá mais de 80 mil euros. Então, a minha casa não vale mais do que as pessoas estão dispostas a pagar, ou seja, 80 mil euros. Semelhantemente, o nosso valor não é o que julgamos ser, mas o que Deus está disposto a pagar por nós. O que pagou Deus por nós? O sangue de Jesus. Vejamos por instantes Atos 20 e 28. Paulo está a falar aos presbíteros da igreja e diz-lhes: olhai, pois, por vós
e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Repare que foi o sangue de Deus que comprou a igreja, o sangue de Deus através de Jesus. E Pedro diz em 1 Pedro 1:18, 19, sabendo. O problema é que muitos de nós não sabem, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sem defeito, significa sem pecado original, sem mácula, significa sem pecado próprio, o perfeito cordeiro imaculado de Deus, Jesus. As Escrituras dizem em Levítico 17:11 que a vida ou a alma da carne está no sangue, e Deus continua a dizer que nola deu sobre o altar para fazer expiação pelas nossas almas. Isaías 53:12 diz que ele derramou a sua vida, a sua alma na morte. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele deu a sua vida, a sua alma, como preço da redenção para toda a humanidade. E a Bíblia diz, no livro de Salmos, que Deus providenciou redenção em superabundância. O preço foi mais elevado do que era necessário. Consegue perceber? Uma vida perfeita e divina valeu mais do que todas as vidas de toda a humanidade em todos os tempos da história. E essa vida foi toda entregue para nos resgatar de volta das mãos de Satanás. A Bíblia diz que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. E o Salmo 107:2 fala sobre confissão. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. NVI. Deixe-me dar-lhe um último exemplo, de que eu gosto muito. Está em Mateus 13, 45, 46. É uma das pequenas parábolas. Eu sei que existem muitas maneiras de interpretar esta parábola, e a sua poderá ser diferente da minha, mas acompanhe-me porque isto é muito real para mim. E se eu conseguir comunicar-lhe isto, certamente será abençoado. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. NVI. No meu entender, nesta parábola, Jesus é o mercador. Ele sabia o valor da pérola. Não era apenas um curioso. Ele viu uma pérola tão valiosa que vendeu tudo o que tinha para a comprar. Do ponto de vista humano, consigo imaginar um diálogo entre este mercador, acabado de regressar à casa, e a sua esposa. Diz ela: por que vieste a pé desde o escritório? Vendi o carro. Vendeste o carro? Para quê? Não, só vendi o carro, mas como também vendi a casa. Vendeste a casa? Vamos ter de nos mudar para a quinta. Não, é que também vendi a quinta. Aliás, vendi tudo o que tinha. Vendeste tudo? Para quê? Porque encontrei algo tão precioso que valia tudo. O quê? Ele abre a palma da mão e diz: esta pérola vale tudo o que eu paguei. O que é a pérola? Tu, uma alma humana. Se mais ninguém tivesse sido salvo em toda a história, ele teria morrido por ti. Gostaria que pensasse em si mesmo como uma pérola na mão de Deus. E quero que ouça o Senhor dizer: eu dei tudo o que tinha para te comprar. É isto que significas para mim. Nunca mais me faças ouvir-te dizer que não vales nada, porque para mim tu vales tudo. És tão bonito, tão perfeito. Eu sei o valor das coisas. Tudo que eu vendi não chega para demonstrar o quanto vales para mim. És a pérola na minha mão. Acredita nisso? É capaz de acreditar nisto? Isto mudará a sua vida se for capaz de acreditar. O seu valor é o que Deus pagou por si. O seu valor
é o que Deus pagou por si. Não deixe que o mundo lhe diga o quanto vale, porque poderão subestimar o seu valor. Valemos aquilo que Deus pagou por nós. Isto quer dizer que a cruz estipula o seu valor. Quando começar a agradecer e a louvá-lo por isto, fará crescer a certeza do amor de Deus por si e o seu valor para ele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.